Fala pessoal, eu sou o Lucas Andrade. Eu sou o Dênio Benfica e esse é o podcast Insight Mestre. Uma comunidade para pessoas que desejam evoluir através de história de empreendedores. E hoje estamos aqui com a Cláudia. Seja bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada. Cláudia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos muito felizes que você está aqui. Cláudia Kaderli, nutricionista, mãe da Bruna e da Karine e mãe, mais também de quantos filhos? Cães? 6. 6 cães, né? Já virou avó, Cláudia, ou ainda não? Eu tenho um neto canino. Tem um neto? Beleza. Show de bola. Cláudia, então mais uma vez, muito obrigado, né? Para quem já te conhece, para quem não te conhece, fala um pouquinho, quem que é a Cláudia pela Cláudia? Eu quero agradecer também esse convite, eu fiquei muito feliz, né? Quando você me chamou, eu fiquei pensando, eu fiz um retrocesso da minha vida, pensando como que eu poderia resumir, né, de alguma forma significativa para poder motivar algumas pessoas a empreenderem, né? E eu acho que a palavra que me define seria resiliência, a não desistir, não se acomodar. Então, eu sou gaúcha, né? Atualmente moro em Nova Serrana já tem 12 anos, já trabalhei na Câmara dos Deputados, que eu estava comentando com você, já fui candidata a prefeita no Triângulo Mineiro há muitos anos atrás, já tive restaurante, né? E eu era publicitária. E eu era uma publicitária frustrada. Eu tinha aquela síndrome do Fantástico, que quando tocava a música do Fantástico, eu pensava assim, gente do céu, não estou acreditando que amanhã eu tenho que trabalhar com isso, né? Meu ex-marido infartou, né? Ele sabe que eu sempre faço essa referência. Nós ficamos internados 12 dias no hospital São Judas? São João de Deus, em Divinópolis. Conversando muito a respeito da vida e da morte e de projetos que de uma hora para outra podem deixar de existir, né? E eu com essa minha frustração profissional, como toda a vida eu tive problema de peso, né? Eu sou uma obesa em recuperação ainda, né? Me encontro num processo de reeducação alimentar também. Resolvi fazer nutrição com 42 anos. Na época eu tinha 2 filhas que também faziam faculdade, né? A Karine fazia odontologia, a Bruna fazia administração. Peguei um crédito educativo, paguei minha faculdade em 8 anos, gente, né? E muitas vezes eu pensava, gente do céu, o que eu tô fazendo aqui, né? Já tô velha, já tenho uma faculdade. Graças a Deus, gente, graças a Deus eu não me acomodei, né? Hoje eu sou muito realizada, a nutrição é o meu propósito de vida, né? Durante a faculdade eu pensava, gente, eu vou trabalhar como nutricionista aonde? Vou trabalhar por um salário de R$ 1.000? Como? Como que eu vou me manter com isso, com a minha profissão? E eu ainda falava assim, como publicitário eu ganhava pouco, né? Relativamente pouco. Agora, eu escolhi uma segunda profissão para ganhar pouco também, né? Aí, no período da faculdade eu tive, né, a ideia do projeto do Espaço Real. Ele foi se modificando no decorrer do tempo, né? Mas chamei uma colega minha, que é a Marielle. Isso acho que já vai para 7 anos já. Então, o que era o Espaço Real? É um espaço onde a gente tinha uma loja de produtos naturais e a gente tinha uma lanchonete e tinha um restaurante. E ao lado o consultório que a gente dividia, né? Foi passando o tempo e acho que foi mudando o nosso propósito através de uma consultoria tua, né, Dênio? Eu te devo muito. A gente resolveu mudar esse projeto e trabalhar naquilo que faz mais diferença na nossa vida, que é impactar a vida das pessoas, trazer a qualidade de vida. Então a gente resolveu parar com a parte da alimentação e ficar só com um consultório. Isso para nós, tanto para mim quanto para a Marielle, é muito mais gratificante, sem contar que dá uma flexibilidade, né, enorme de agenda, tanto é que eu tô aqui nesse horário, né? Ótimo, perfeito. Então vamos falar um pouco do seu começo lá como empreendedora, né? Quando surgiu a ideia do restaurante, né? Talvez lá, quantos anos atrás, né? Qual foi o principal desafio para você decidir, né, abandonar talvez ali um serviço como empregado, uma CLT, e decidir empreender e montar o seu primeiro negócio? Gente, eu tenho que ser bem sincera, né? Foi bem frustrante. Porque o que acontece? Tem muita diferença de você gostar de cozinhar e você ser dona de um restaurante. Então, eu tinha acabado de separar, saí de Minas Gerais, voltei para minha cidade natal, né, onde eu tinha saído com 15 anos, voltei com 2 filhas, enfim. Tinha uma proposta de um emprego lá, 99% de certeza que o emprego seria meu.
1% de chance de dar errado, deu errado. Né? E tinha um restaurante na época que já tinha 30 anos esse restaurante, então ele tinha uma marca muito grande, muito conhecida na cidade. E meu pai, na realidade, né, me proporcionou digamos, esse capital para entrar, para fazer esse investimento. Só que, assim como em Nova Serrana, que é tudo muito vinculado ao calçado, lá no Rio Grande do Sul, na minha região, que é a cidade de Ibirubá, é tudo muito relacionado à agricultura. Então, quando a agricultura tá ruim, aqui também todo o comércio está ruim, né? Então, assim, como era um restaurante comercial, tinha uma infinidade de funcionários mais antigos, eram muitos pratos quentes, muitos pratos frios, para você manter, é diferente de uma loja de calçado, que de uma estação para outra, você tem um produto ali e você faz a queima do produto, né? A parte de alimentação, você não tem isso. Então, assim, foi bastante difícil, foram 3 anos de muito aprendizado, que eu falo que não é bênção, é lição, só que eu paguei muito caro para esse aprendizado. Então, assim, foi o empreendedorismo que me trouxe conhecimento, até mesmo do que não fazer nesse projeto futuro, que foi o do Espaço Real. E uma mensagem que eu tenho, porque às vezes eu acompanho muitas pessoas no consultório que elas comem outros problemas, além da fome, né? Comem outras emoções. Então, todo esse histórico de vida que eu tive, muitas vezes consegue ajudar o paciente até mesmo de tomar outras decisões que estão muito vinculadas ali a frustrações que acabam culminando no fato de comer. Se é que vocês conseguem me entender, Perfeitamente. né? Na obesidade. O que acontece? Naquela época, eu trabalhava noite e dia para ficar mais pobre, porque, como eu falei, não tem como fazer estoque, você tem que manter ali os pratos todos os dias, né? E eu tava ficando sem dormir. Eu ligava a televisão, assistia um programa, assistia outro programa e não dormia. Pensava, nossa senhora, amanhã eu vou ter que trabalhar para ficar mais pobre. Aí eu fui num cardiologista, o cardiologista chegou para mim, de cara ele sacou o que eu tava passando. Taquicardia, enfim, eu tava muito ruim. Ele virou para mim e falou assim, Cláudia, deixa eu te perguntar uma coisa, você já assistiu o filme de pirata? Eu digo, já. Ele falou assim, quando o navio tá naufragando, né, tá afundando, o que os piratas fazem? Eu digo, eles tiram aqueles baús com as joias, né, para o alto mar. Daí o cardiologista falou assim, bem, já colocou para fora todos os baús. O que falta? Eu digo, falta pular. Então o pirata tem que pular. Ele falou assim, minha filha, o que você está fazendo da sua vida? Pula desse navio. O que tem valor é o do que está daqui para dentro. Eram 50 quilômetros de uma cidade para outra. Eu fui chorando, cheguei lá, decidi colocar o restaurante, tipo assim, à venda. Consegui vender pelo financiamento que eu tinha feito na época para fazer uma reformulação. Só repassou, só praticamente. repassei. Eu fiz uma reformulação, porque o restaurante ele tinha 30 anos, então assim, ele não tinha a minha cara, né? Eu contratei uma consultoria, fiz uma remodelagem, uma repaginação no restaurante, enfim, e eu tinha um compromisso financeiro. Voltei para Minas Gerais, fiquei 1 ano trabalhando ainda para pagar essas contas, né? Então, assim, muitas vezes eu vejo dentro do consultório que tem pessoas que estão no mesmo navio que eu estava, agarradas ali, mas com aquele medo de pular fora. Então eu falo assim, cara, pula fora. Né? Porque se você estiver respirando, dá tempo para tudo. E isso eu tenho para mim, sabe? Eu acho que a minha parte mais empreendedora é isso. Eu penso assim, nunca é tarde para nada. A idade, ela não me limita. E se eu tive o privilégio de acordar hoje, é para aprender alguma coisa, é para fazer alguma coisa diferente ou fazer a diferença na vida, né, de alguma pessoa. É realmente aquele propósito, né? Por que eu estou aqui? Então, assim, muitas vezes, nessa altura do campeonato, eu vejo que as peças se encaixando, né? Eu tive que viver tudo que eu vivi, passar por tudo que eu passei, para hoje, às vezes, servir de exemplo, ou para sempre ter uma palavra, né? Para pegar na mão daquela pessoa e falar assim, vem cá, que eu tô junto, porque eu já passei por isso, né? Ótimo. E tem tudo a ver e se conecta muito com a sua palavra resiliência, Com né? certeza. Ô, Cláudia, e assim, até você é o seu próprio case de sucesso, né? Sim. Na sua longa trajetória como empreendedora, como mãe, né? Como esposa, enfim, durante toda essa trajetória você viveu a sua maior transformação, né? Eu sei que você se sente super à vontade de falar sobre isso, que nós já conversamos muito, né? Como que a nutrição
clicou na sua vida e falou assim, é isso, porque isso me transformou, ou você fez nutrição para se transformar? Explica um pouquinho como foi essa virada de chave, né? Como que era a Cláudia antes, lá nesse período, como que é a Cláudia hoje, né? Cláudia cheia de vida, né? Cheia de vigor, querendo ajudar as pessoas, cheia de propósito, faz 200 cursos de uma vez, né? Cláudia que adora ler, adora viajar. Conta um pouquinho, assim, como que era a Cláudia antes e o depois, como foi a virada de chave aí. Na realidade, gente, eu gosto de falar a respeito disso, né? Porque realmente eu tenho, além da teoria, eu tenho a prática. E isso também acho que me traz um diferencial. Porque eu fui aquele bebezinho, né, gordinho, que eu tenho até uma foto lá no consultório que eu mostro para meus pacientes. Você era assim? Aham, eu também, né? Então, assim, eu fui um bebezinho gordinho, eu fui uma criança gorda e eu fui uma adolescente obesa. Então eu sofria muito bullying, porque eu era sempre aquela que tinha um rostinho mais bonito, mas a mais gordinha, né? Enfim, teve até uma vez que eu fui numa roça, né, numa fazenda, lá a gente fala de uma família grande, amiga minha, e eu fui pular no trampolim, e eu quebrei o trampolim, gente, aquele negócio. Constrangedor. A Kelly sabe dessa história. Nossa, era muito constrangedor isso. Então eu fazia dietas loucas, assim. Eu falo, se houvesse algum atalho, algum milagre para emagrecer, eu tinha descoberto. Porque eu fazia dieta disso, dieta daquilo, dieta da lua, dieta de Beverly Hills. Eu era estudante em Porto Alegre, eu fazia publicidade, daí tava lá, champanhe com não sei o quê. Eu, com mesada de estudante, eu comprava cidra, sabe? Eu ia adaptando aquela minha realidade. Quer dizer, umas coisas mais sem lógicas. Um dia era banana, outro dia era leite. Quer dizer, sem nenhum contexto ali, nenhuma adequação nutricional, fazia essas loucuras. E estava sempre gorda, né? Ou não me mantinha magra, né? E desmaiava, sem energia. Enfim, até que o meu start para um processo mais consciente de reeducação alimentar veio da minha mãe. Minha mãe, certa vez, telefonou para mim e depois de um final de ano que a família se uniu e ela falou assim, Cláudia, isso eu sempre conto nas consultas, o que você está fazendo da sua vida, minha filha? Você não está se olhando no espelho? Você não está vendo o tamanho que você está? Você está do tamanho de uma baleia. Aí eu pensei, gente, se a minha mãe, que me ama, tá falando que eu tô do tamanho de uma baleia, o bicho pegou, tá feio. Só que só que eu já tinha tomado todos os remédios, eu já tinha feito todas as dietas, né? E nada tinha dado certo, eu não conseguia, eu emagrecia, mas eu não conseguia me manter magra. Aí foi que eu fui buscar ajuda no processo de reeducação alimentar. Como que eu falei, que é o processo que eu estou até hoje, né? Porque a obesidade, ela é uma doença, né? E os nossos genes, eles querem sempre recuperar essa gordura. Então, tem que ter uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento. Eu sempre falo, muda o teu pensamento primeiro, né? Depois você vai mudando os teus hábitos, enfim, os hábitos alimentares e, né, os hábitos mais saudáveis, atividade física, sono, enfim, é bem complexo o processo. Aí você vai conseguir ter o teu resultado e manter. E aí você procurou uma ajuda, então, de um especialista Foi um grupo. para começar a fazer... Ah, foi num grupo. Foi, gente. Eu gosto demais desse grupo, eu sou sócia vitalícia, que é o Vigilância do Peso, que é um grupo onde as pessoas se encontram como se fosse um AA. Né? Tem reuniões semanais em mais de 36 países. Então, acho que em Divinópolis tem. Se encontram todas as semanas, aí você vai lá, ouve uma palestra, você se pesa, enfim, já tem mais de, acho que 18 anos, né, que eu entrei nesse grupo. E que ele é muito interessante. Eu acho que, assim, toda ajuda é bem-vinda. Né? Só que as pessoas, elas querem ser emagrecidas. Elas querem milagre, né? Elas querem milagres, né? Esses dias eu até achei bastante interessante. Tinha um post na internet que o rapaz estava colocando assim, ó. Eu acordo cedo, me alimento bem, malho pesado, me hidrato, durmo bastante. E tomo creatina e whey. Daí a pessoa fala assim, onde é que compra? A creatina e o whey. Ela não quer fazer o que é, né? Mas enfim, eu falo, se houvesse algum milagre, né? Ou algo que funcionasse, um remédio que funcionasse, no caso da obesidade, e o Ministério da Saúde, atualmente, ele identifica que acima de 30, IMC acima de 30 é doença,
Não existe mais esse negócio né, de gordinho saudável. Mas se houvesse um remédio, o índice da obesidade não estaria crescente, né? É só você colocar ali, jogar os dados no Google, né? O tanto que a obesidade e as doenças associadas, são mais de 50 patologias associadas ao excesso de peso. Só que atualmente está tendo uma romantização da obesidade. E isso é muito complicado. Mas existe o falso magro? Existe o falso magro, tá? Mas eu sempre brinco, é melhor ser um falso magro do que um gordo verdadeiro. Entendi. Ô, Cláudia, e agora falando assim, em termos de negócio mesmo, né? Quando você olha assim, né, na sua trajetória como nutricionista. Então, a Cláudia entrou na faculdade, ela se formou, ela montou o negócio teve uma virada de chave também. No seu negócio, falando da parte assim, desde que você se tornou nutricionista, quais que foram os maiores desafios? Porque você pegou uma pandemia no meio de tudo, Sim. né? Tava trocando, né, do espaço real para se posicionar como a Cláudia Kaderli. Então, como que foi essa trajetória? Você conta um pouquinho para a gente quais foram os desafios que você encontrou, se teve ajuda de alguém, se teve que trabalhar a questão da mentalidade, como que foi? Dênio, eu acho que o principal start foi a mudança do pensamento. Né, a mudança da crença. Sabe por quê? Que nem eu já comentei com vocês. Nossa, segunda faculdade, vai fazer uma outra faculdade que você não ganha dinheiro. Aí eu falava, eu jogava pro universo. Eu adoro nutrição, mas eu não ganho dinheiro. Foi num curso em São Paulo que eu fiz o método CIS do Paulo Vieira. Isso eu sempre falo nas consultas também. Né? Eu mudei o meu pensamento. Eu comecei, ao invés de fazer... ter o pensamento da pobreza, eu comecei a ter o pensamento e palavras de empoderamento para mim. Eu olhava no espelho e falava assim: você é uma nutricionista de sucesso, você é uma pessoa determinada, você vai ter o consultório que você quer. Gente, eu acredito muito nisso, na energia. Né? A partir do momento que eu mudei o meu pensamento sobre mim, o meu consultório mudou. Né? Então depois foi só um processo evolutivo e de amadurecimento, né? Que eu quis me desvincular do espaço real e trabalhar o meu nome, a minha marca, né? Isso também me empoderou bastante e agora eu vou partir para uma carreira solo mesmo, né? Que eu estou esperando meu consultório ficar pronto e dentro desse consultório eu tenho alguns projetos muito relacionados a isso que eu acredito, que é o pensamento, que é a prática integrativa da nutrição, que eu acho que é o caminho, através de uma nutrição mais voltada para o quântico. Isso é uma metodologia. É uma metodologia, o que acontece, gente? Tudo é vibração. Tá? Eu até investi no equipamento que ele está sendo subutilizado, mas isso eu vou mudar, que é um analisador de ressonância quântica. As doenças, elas não são acometidas do dia para a noite. Você não dormiu são hoje e amanheceu doente. Então, todas as nossas células, elas têm vibrações. E esse aparelho, ele mede essa vibração e ele te dá lá atenção primária e atenção secundária, aquilo que você tem que cuidar mais. Junto a isso, eu até tenho o curso dos florais quânticos também. Qual que é a utilização desses florais quânticos? Eles vêm equilibrar essas vibrações que estão desequilibradas. Então, é essa prática, é essa conduta que eu quero começar a adotar. Até tem eu sei que você já sabe, não sei se o Lucas sabe, tem um estudo, se eu falo o nome errado, às vezes você me ajuda. Acho que é de um japonês, Jimoto, Kamoto, da água, ele Sim, qual que é o nome dele? Eu não lembro o nome, mas tem até do gelo. Isso, né? que ele, você já viu esse case, Lucas? Não. Ele pega água, congela, né, e coloca essa água sobre vibrações de músicas, ópera, músicas que falam palavras positivas e tal, e aí essa água ela congela e cria figuras, cristais, né? Figuras harmoniosas. E ele colocou a mesma água do mesmo jeito sobre músicas assim, que falam sobre violência, guerra, essas coisas. E aí fica todo distorcido, né, Cláudia? Então isso tem muito a ver com vibração. Né? E uma vez que o nosso corpo é composto por quantos por cento de água? 70% de água. Então a gente está vibrando o tempo todo. E talvez isso se expande numa proporção, né, que a gente se conecta com pessoas que falam
muitas coisas negativas que só reclamam, isso vai vibrar dentro da gente. E Sempre quando a também gente reclama, a gente clama para que reaconteça. Então, assim, o grande desafio, eu falo, a gente não precisa de inimigo, gente. Né? É a nossa mente. Se a gente controlar, conseguir, né, fazer a gestão das nossas emoções, controlar os nossos pensamentos. Eu tenho um case a respeito disso que foi bastante significativo para mim, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por Tá? favor. Eu caí num golpe do Pix recentemente e para mim foi bastante dinheiro. Alguém se fingiu passar pela Bruna, minha filha, e pediu para fazer um pagamento. E houve uma infeliz coincidência dela ter problema lá de energia na empresa dela. Enfim, eu estava fazendo uma consulta online, peguei os dados lá, fiz a transferência. A pessoa me chamou de mãe e pediu para fazer um segundo pagamento, fiz de novo. Nisso eu tinha combinado de almoçar com a Bruna. Na hora que a gente sentou no restaurante, gente, tinha a terceira mensagem: mãe, pode fazer o último pagamento para mim? Eu digo, pô, Bruna, eu estava na frente dela, né? Eu digo, pô, Bruna, mas mais um pagamento? Ela disse, que pagamento, mãe? Gente, meu mundo caiu, né? Eu falo assim, minhas pelancas se tremeram todas. Eu digo, como assim? Ela pegou meu celular e disse, mãe, você caiu num golpe. E foi bastante dinheiro. Nós fomos na delegacia, BO só era depois das 2 horas. Ela falou assim, vamos lá na assessoria, que vamos tentar fazer um boletim de ocorrência online. A gente sentou lá, ela estava tentando mexer, porque eu não tinha nem condições de pensar. Gente, juro para vocês, tá? Eu estava muito ruim, muito ruim. Tava tocando uma música da Marília Mendonça. Foi Deus que colocou aquela música para tocar naquela hora. Naquela semana eu tinha ouvido uma reportagem que a Marília Mendonça tinha deixado uma fortuna de 500 milhões, né, pro filho. Aí eu pensei, gente do céu, Marília Mendonça com 500 milhões, tá morta, né? Eu perdi esse dinheiro, mas eu tô viva. A Bruna tá bem, a Karine tá bem. Gente, aliviou meu coração. Eu mudei meu pensamento ali, foi assim uma coisa de cura. Então assim, a importância disso, né, da vibração que você coloca para você também, através do teu pensamento. E isso, essa história sua traz a frase que você falou no início, né? Se você estiver respirando, ainda dá tempo Dá para tempo. tudo. Com certeza. Eu busquei aqui na internet, o estudo é Masaru Emoto, é um japonês, né? Ele buscou demonstrar que a água se modifica com estímulos externos, né? Que são Sim. as vibrações das músicas, das notas musicais, etc. Ô, Claudio, e agora sim, você enquanto nutricionista, né? O que que você buscou fazer? Porque você não simplesmente se formou em nutricionista, abriu seu consultório e deu tudo certo, né? O que mais que você fez depois da sua graduação? Porque eu sei que você é uma estudiosa, assim, de carteirinha mesmo, né? Igual eu brinquei um pouco antes aqui, né? Que você faz 200 cursos, mas talvez você já tenha feito até mais. Mas como foi? Você se graduou, beleza. Quais foram os próximos passos que te trouxeram até aqui? Então eu formei, eu em seguida entrei numa pós-graduação de nutrição esportiva, e continuei estudando, fazendo vários cursos relacionados à nutrição e muitos outros cursos que eles se integram. Né? Comecei uma outra pós-graduação de nutrição integrativa, que é isso que eu acredito muito, porque eu não posso chegar para o paciente e falar assim, você tem que comer isso, você tem que comer aquilo, não, isso você não pode. Eu tenho que entender, eu tenho que ter empatia, né? Muitas vezes eu sugiro que ele vá buscar um outro profissional, até mesmo uma hipnose, né? Quanto mais conhecimento você tem, um conhecimento mais amplo, mais você pode ajudar. Então, eu até dei uma parada nos meus cursos, porque eu passei por um processo de construção, né? Mas está acabando, já estou retomando tudo. Então, assim, é o constante aperfeiçoamento. Por quê, gente? Nós lidamos com muita informação e muita informação distorcida. Até tem um professor que é o coordenador da minha pós-graduação, num evento de nutrição, ele falou o seguinte: vocês são 400 profissionais de nutrição, né? Vocês estão vindo aqui, era em São Paulo, né? Investindo para vocês virem ter o conhecimento científico. E ele é PhD em um monte de coisa, né? Então vocês são 400 profissionais. Agora, uma blogueira ou um blogueiro vai para a internet, fala para milhões. E a gente que lute. Então, a gente tem que estar sempre em constante atualização. Quanto mais informação com embasamento científico a gente tem que ter para passar, para gerar segurança para o paciente. Então, assim, quem forma e só fica ali, se eu colocasse em prática o que eu aprendi na faculdade, eu já estava buscando uma outra profissão. Perfeito. E até complementando a pergunta do Dênio, né, com a sua fala, eu tinha até anotado aqui para mim já te perguntar isso sobre formação. Né? Você hoje possui 2 graduações, né, e com certeza várias especializações.
Como foi esse processo de sair numa segunda formação, né, que é a nutrição, onde já um mercado com vários nutricionistas, né, academicamente formados. Qual foi a estratégia, né, que você buscou de sair desse ambiente acadêmico e cair nesse mundo profissional, né, nesse mercado profissional e se destacar, né, no meio Lucas, desse... eu falo sempre, ó, o sol nasce para todos, né? Essa nossa prática, ela é uma coisa bastante complexa, porque a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser, né? Porque como eu já fui paciente, né? Eu fazia também aquela peregrinação entre vários profissionais. Mas aquele lá é não sei o quê, aquele lá me tirou isso, A aquele lá me culpa tirou sempre é aquilo. do profissional, A culpa né? é sempre do profissional. Até que eu consegui uma questão de autorresponsabilidade, identificar que enquanto eu não mudasse, eu poderia fazer uma ciranda de profissionais, né? Mas que eu não ia ter resultado. Mas respondendo a tua pergunta, eu não tive problema. A partir do momento que nós montamos o Espaço Real, a gente nunca precisou investir mais um centavo lá. Ele já foi autossustentável, da mesma forma o consultório. E eu, sinceramente, eu acredito que, como qualquer área, tem profissionais e profissionais. Só que as pessoas, elas sentem quando você ama o que você faz. E é necessário ter atitude, né? É necessário você sair daquele ambiente acadêmico e pegar tudo aquilo que você, aquela A transformação de bagagem, né? mentalidade e agir, né? Que foi empreender, no seu caso. Atualmente eu atendo bastante mulheres, assim, né? Até mesmo que elas se identificam mais, mulheres mais maduras, Sim. né? Em climatério, em menopausa, porque também tem toda essa bagagem, né? Muitas pessoas falam assim, Cláudia, aí tem tanto profissional, mas novinha, eu vou falar disso, vou falar daquilo, né? Não tem aquela questão da empatia, né? Então, assim, eu sou muito realizada, muito feliz, e eu fico muito feliz de poder ajudar as pessoas, sabe? Quando eu vejo que das centenas de pessoas que eu atendo, confesso, né, é a minoria que tem resultado efetivo, né? Mas quem tem é muito gratificante para mim. E o diferencial dessas pessoas é que elas mudaram o pensamento, né? Eu falo, enquanto a pessoa pensar em dieta, ela vai viver a saga que eu vivi. De engorda, emagrece, engorda, emagrece. Então, assim, mas eu acho que é a dedicação mesmo, o amor é essa empatia. Eu sei o que a pessoa pensa, eu sei o que a pessoa sente, eu já vivi isso, eu vivo isso até hoje, né? Que eu falo, o processo de reeducação alimentar é beber, cair e levantar. Então, eu também tô, né? E trazendo para o empreendedorismo, o processo de empreender também se passa pelo mesmo sentido, né? Enquanto você não tiver essa virada de mentalidade que é necessário mudar a cabeça, a mente primeiro, né? Se preparar para que o que venha pela frente, né? É bem nessa linha que você tá dizendo. Eu acho, gente, que o empreender, ele está muito ligado à inquietude. Né? Eu sou uma pessoa inquieta. Eu sou uma pessoa, não posso falar assim, insatisfeita. Se eu não coloquei alguma coisa diferente no meu consultório, se eu não estou fazendo um curso novo, se eu não estou buscando um conhecimento, isso me traz inquietude. Eu fico desconfortável. Então, e juntando aquela questão de sempre dar tempo para tudo, se a gente estiver respirando, né? Eu quero, assim, ter novos projetos. Todos nesse Em sentido, constante assim, evolução. em constante evolução, Que gente. legal. E já falando disso, né? Qual que é as formas que a Cláudia busca de estar em sempre constante evolução? Leitura, né? Indicação de livro. Qual livro que você gosta de ler no seu dia a dia? Qual, né? Se você puder deixar uma mensagem sobre algum livro que você leu, que foi, que transformou sua vida. Muitos livros, gente, muitos livros. Agora eu não vou lembrar de nenhum específico, mas tem vários dos nossos cursos, né, Dênio? Então, assim, eu fico intercalando livro de conhecimento técnico, né, da nutrição, e agora eu tô lendo A Gestão das Emoções do Augusto Cury. Então, assim, eu sempre busco esses livros de autoconhecimento Autoconhecimento. e livros técnicos, né, cursos, a pós-graduação da nutrição integrativa. Essa semana eu estou fazendo um curso de prescrição para menopausa. Então, assim, quanto mais a gente vai pesquisando, mais vai aparecendo. Eu digo, gente, meu dia tinha que ter 48 horas para eu conseguir estudar, fazer tudo que eu quero. Você e
ocupar as 48 do mesmo jeito que eu ocupo as 24. Pode ter certeza. Eu gosto. Porque é mentalidade. É mentalidade. Né? Então, assim, eu não me sinto confortável estando confortável. E quanto mais eu estudo, gente, mais eu acho que eu não sei. Porque vai ampliando, né, aquele universo de conhecimento. Então, assim, isso que me motiva. Pegando essa frase sua aí, né, que você não se sente confortável estando confortável, eu li um livro que chama Fábrica de Vencedores, que é do Janguier Diniz, e tem uma frase lá que me marcou muito no livro mesmo, que ele fala o seguinte: empreendedores de sucesso estão confortáveis em estar desconfortáveis, né? Sim. Que eu acho que é bem esse sentimento. Porque, né, e parafraseando um outro grande mentor, né, que é o Flávio Augusto, né, ele fala muito assim o seguinte: estabilidade não existe. Né, porque aí contextualiza tudo que a gente falou. Se a Cláudia estivesse só formada em nutrição lá atrás, talvez hoje a Cláudia já estava pensando em fazer uma faculdade ou já tinha feito, né? E talvez se ela também não tivesse colocado aquilo em prática e realmente focasse a energia naquilo, também não tinha prosperado, né? Mas você fez tudo. Foi resiliente porque você enfrentou desafios, né? E construiu toda a sua carreira. Nós falamos muito, Cláudia, de olhar no retrovisor, né? Uma retrospectiva da vida da Cláudia até aqui. Mas se a gente for falar de planos futuros, por exemplo, você tem o seu consultório novo, né? Que tá. Não sei se já tem previsão de inaugurar Eu ou acho que é não. final do ano só. E quais outros planos assim a Cláudia tem para o futuro? Vamos pensar assim, 3, 4, 5 anos. O que você espera assim? O que você busca fazer? Quais são os seus planos? Dênio, eu estou aberta a propostas empreendedoras, que nem eu já te falei, Aham. né? Eu acho que não é engessado, eu amo nutrição, mas também eu não descarto a possibilidade de outros ramos, de outros negócios, né? Cuidar da saúde, que é o meu maior patrimônio, porque eu falo, gente, a saúde é a família e é o trabalho, né? Não vamos inverter essa ordem, eu aprendi com. Né? Então, assim, o meu maior investimento é na minha saúde e viagens, aproveitar a vida também. Acho que é isso. Você não gosta muito de viajar, não, né? Só um pouquinho. Mais ou menos, né? Só um pouquinho. Eu queria, gente, Você queria ser nômade, né? eu queria cuidar de neto, né? Mas eu não tenho neto, né? Netos humanos, então eu vou ter que viajar. Vou deixar o Miguel lá com você para viajar com a Lorena, pode? Dá um vale final de semana pra vocês. Agora vai ver uma mulher também e Essa é tal. Aí, gracinha. aí vai ficar legal. Ô, Cláudia, e dentro de todo esse contexto assim que você entende, onde você busca inspirações, por exemplo? Quem que são grandes pessoas que você fala assim, cara, essa pessoa aqui eu me inspiro muito na trajetória, na história, eu consumo o conteúdo dele, o que que... Na realidade, são duas pessoas que eu sigo na internet, que para mim são referência e eu mostro elas para várias pessoas no meu consultório, que é a Eliane Morato e a Vanessa Antunes. Elas têm 62 e 71 anos, respectivamente, assim. E eu acho que na questão de saúde mental, disposição, né, alegria de viver, porque a gente tem que ter isso, né? Então, assim, são duas pessoas que eu não conheço, né, pessoalmente, mas que são ali, que eu sigo e que eu busco como que fala? Se inspirar, né? Me inspirar. Né? Eliane Morato e quem mais? Vanessa Antunes. Perfeito. Dá pra ver que você é uma pessoa que aproveita a vida, né, a cada segundo e que o seu plano futuro é usufruir, né, de todos esses segundos que Deus ainda vai te permitir, né? Sobre negócios, então o seu próximo empreendimento seria seu consultório. É meu novo né? consultório. E tá aberta a proposta aí para qualquer outro investimento. Perfeito. Teria mais ou menos uma base aí de investimento? Talvez através disso possa surgir alguma Não, proposta. ainda não. Não? Não. Ótimo. Mas é sentar e avaliar, né, Cláudia? Sentar e avaliar. Perfeito. Quando o Dênio me chama, Dênio, arranja alguma coisa pra gente, né? Ótimo. E a Cláudia é uma grande parceira. Sempre que eu vou fazer qualquer coisa, ligo pra ela já falando isso, Cláudia, ó, você sabe que sempre que eu vou fazer algo, eu lembro de Eu fico você, super né? feliz, é recíproca verdadeira. E tem aquela famosa frase, né, analogia de que os melhores negócios nascem na mesa de um boteco, né? Então, às vezes, curtindo a vida, pode surgir várias oportunidades. Ou de um podcast. Ou de podcast. Ou dos nossos cursos. Também. Com certeza, perfeito. Não, legal. Ô, Cláudia, e assim, ó, qual que é uma dica que você pode dar, assim, para quem tá começando
no meio do empreendedorismo, quem quer começar, sabe? Porque, assim, infelizmente no Brasil a gente tem uma estatística que a maioria esmagadora das empresas, elas morrem em 1 ano, em 2 anos, em até 3 anos, né? Qual a dica, assim, né? Além da palavra que você usa, que é resiliência, que ela é muito importante na nossa vida, não só no meio dos negócios, né? Mas qual dica a Cláudia daria para a Cláudia que começou lá atrás, começou a empreender com espaço real? Qual dica você daria? Eu acho que além da resiliência, né, acreditar e observar o mercado, porque o mercado ele dá muitos sinais, dá muitas brechas. E também, gente, ser o advogado do diabo. Eu tenho sempre muito isso, sabe? Ah, vou fazer isso. Mas a gente tem que ser otimista, mas sempre com um pé atrás. Eu trabalho dessa forma, né? Mas acreditar. E você gostar, trabalhar com aquilo que você gosta, eu acho, sabe? Porque às vezes eu vejo assim as pessoas, eu vou para esse lado porque isso dá dinheiro. Eu achava tão romântico as pessoas falarem quando eu era publicitária, o importante é você trabalhar com o que você gosta. Eu pensava, vai a merda, sabe? Né? Eu com aquela síndrome dinheiro, né? né? Tipo Do assim, Fantástico, né? aquele negócio todo. Gente, hoje para mim faz todo sentido. Porque tudo é energia, tudo flui, sabe? É aquele negócio assim, Deus provém as coisas, vão encaminhando. Gente, no começo da minha profissão, eu hoje, sabe? Tudo que eu conquistei, assim, se eu olhar para o retrovisor, eu tenho para falar para mim assim, cara, você é foda. E existe uma Cláudia antes da nutrição e uma Cláudia depois da Com nutrição? certeza. Depois da nutrição, eu sou muito mais realizada. Muito mais. Legal, isso é muito bom. Perfeito. E é através né, se dando oportunidade de conhecer algo novo, né? Com certeza. Então, eu acho que o grande insight mestre que fica nisso que você ainda pode ser muito realizado independente de qualquer coisa que você tenha, né? E se abrir para isso, exatamente. É se dar a oportunidade de vir algo melhor, né? E se esforçar para isso. Com certeza, para chegar no nível de nutrição, de nutricionista que você é hoje, houve, né, muito esforço, muita dedicação. E também, Cláudia, não sei nem se seria certo eu falar, talvez muitas pessoas, né, elas matam o sonho delas achando assim, mas eu tô velha, eu tô velho, já passou, né? Isso eu vejo muito no consultório, tenho vontade até de bater. Pessoa de Você 30, 40 anos. você começou na nutrição com 42, Com que você 42. comentou, e existe vários cases, né? Lá Meu pai é um do case McDonald's, disso. lá, como é que ele chama? Do McDonald's lá, o Kroc lá. O nome dele eu não vou recordar. O cara do KFC, né? Sim. Então, existe vários cases de muito sucesso que as pessoas começaram, né, depois de velho. E o que você pode falar para essas pessoas que talvez estão com sonhos repreendidos dentro delas, mas não estão colocando isso porque elas mesmas estão limitando elas? É a mente, gente, né? Eu volto a falar do curso do Paulo Vieira, o Método CIS, né? Então, eu fiz, ele já tem uns 4 anos, e lá eram 6.020 pessoas. Primeiro, teve uma prática que ele falou assim, olha, coloque a mão direita sobre a cabeça. Isso Agora, é foda. coloque na barriga. Se Aperta. está apertando alguma coisa que você não goste, não reclame daquilo que você não está disposto a mudar. Ele fala assim, você está reclamando do teu trabalho, né? Qual que foi o último curso de atualização que você fez, né? Você tem certeza que você está dando o seu melhor, né? Não reclame do trabalho que você tem. Cada um tem um marido que merece. Será que o teu marido não está tendo um comportamento relacionado a uma ação tua? Né? Então, assim, não reclame do relacionamento que você tem. Então, muitas vezes eu vejo que as pessoas reclamam, só que cada um tem a vida que merece. Né? Porque isso que eu falo, não se acomodar, não se conformar, né? E parar de reclamar. O único responsável por você estar vivendo aquilo é você. Gente, tudo é energia, que nem a gente estava falando. A partir do momento que você começa a se movimentar, né? Parece que tudo vai conspirando. Sim. É a teoria da conspiração, assim, tudo vai se movimentando, gente, é energia. Então não fique naquele lugar, gente, comece a se movimentar, que tudo muda quando você muda. Eu gosto muito de energia, né? Falo muito sobre isso, e eu tenho comigo, por exemplo, se você tem um objetivo que às vezes está um pouco longe de você alcançar, comece pelos pequenos detalhes. Com certeza. Né? Eu lembro de quando eu fui comprar minha primeira moto, né? Quando eu tinha esse desejo ali na adolescência de ter uma moto, eu comprei o capacete. Aí você olhava o capacete, eu olhava o capacete, eu falo, olha, pra mim ter a moto eu preciso ter o capacete. Então, o capacete hoje pra mim é mais fácil. Foi o primeiro passo. Vou comprar um chaveiro de uma BMW agora, então. Com certeza, quem sabe. Quem sabe, né? Por isso que eu falo muito. As pessoas negligenciam muito
as pequenas ações, os Sim. pequenos resultados, eles acham que eles não conquistaram nada, né? E você sabe muito bem, É. eu tenho um lema de vida que é assim, ser no mínimo 1% 1% melhor a melhor. cada dia, É. né? E se as pessoas, se elas entendem isso, por exemplo, se hoje eu consigo ser no mínimo 1% melhor do que eu fui ontem, e amanhã 1% melhor do que eu fui hoje, cara, imagina, eu crescer 30 dias ao mês, 365 por ano. Tô falando do mínimo, né? Então, assim, se as pessoas elas pararem para observar, é muito fácil você evoluir. É muito Sim. fácil você sair de onde você está e você conquistar resultados, objetivos. É claro, né? Você fala muito do Paulo Vieira, eu até anotei aqui, ele tem aquelas 6 leis da Sim. autorresponsabilidade que é fenomenal, Fenomenal. né? Então, se a gente é responsável pelo nosso fracasso ou pelo nosso sucesso, É. né? É igual você falou, o sol brilha para todos. O conteúdo, todo mundo tem acesso, todo mundo tem as mesmas 24 horas. O que diferencia a Cláudia, o Dênio, o Lucas ou qualquer outra pessoa são as ações que eles fazem, né? Sim. Então, isso pesa muito para mim, sabe? Então, é a atitude, não é nada daquilo que eu sei. Porque tem pessoas que sabem muito mais do que eu, mas se elas não usarem aquilo Não em coloca prol em prática, delas, né? não adianta nada. Deninho, E as... tem um vídeo, só um pouquinho, Lucas, tem um vídeo que você disponibilizou pra gente no último curso que eu fiz com você, Da mentoria. do Mini Pequenos Hábitos. Ah, Né? O paciente saiu do consultório, eu já taco o vídeo para ele no WhatsApp, para a pessoa entender que não existe, no caso do processo de reeducação alimentar, não existe milagre. Então, são pequenos hábitos que você vai mudando que a longo prazo vai fazer toda a diferença. Mas, infelizmente, a grande maioria ela quer. Reclamar é mais fácil. Não, e o imediatismo, e né? botar a culpa no Eu digo, próximo. gente, se eu tivesse o poder, uma varinha de condão para mudar um estilo de vida de um dia para o outro, só que a pessoa ela não entende que com pequenas mudanças a longo prazo, né, você consegue ter um resultado que é o duradouro, Sim. né? Porque senão vira aquele negócio, aquele resultado temporário ali, o efeito sanfona que a gente fala. É igual construir uma casa, construir né? Primeiro você precisa colocar Vai tijolinho. arrepiar lá, ó. Já Vai arrepiei. arrepiar. Passou por construção, né? Nossa senhora, eu tô em depressão pós-obra. Mas Tá recuperando o agora. processo ele é árduo, né? Isso como qualquer mudança na vida e como qualquer conquista na vida da gente. Né? É árduo. Cada tijolinho que tá ali, hoje você sabe o valor daquilo Nossa ali. senhora. Né? Cada grão de areia que foi colocado naquilo ali. E é assim com todo o processo na nossa vida. Transformador, né? Processo, gente. Sim. Tudo é processo. Exatamente. Depois que eu me tornei pai, né, eu mudei muito a minha visão. Muita gente fala assim, a vida de bebê que é bom, fica no colo da mãe, só qualquer hora tem comida ali, que é o mamar, né, e tal, mas aí eu comecei a falar, não é bem assim não. Eles têm uma vida talvez mais difícil que a gente, porque sai da barriga, já é aquela dor tremenda, eu tenho que respirar sozinho, eu tenho que abrir o olho, eu tenho que fazer as minhas necessidades fisiológicas, eu tenho que chorar para eu comer. Tudo desconhecido. Dentro da barriga né? tinha tudo. E quando eu putz, E imagina. agora depende de mim, né? Não, e imagina a transformação que eles têm a cada dia. Gente, e o processo evolutivo deles também, né? Porque você pega um ano da criança ali, o tanto de coisa Sim. que acontece, né? Então é muito cabuloso. E quando eu olho para o meu filho, que eu vivo com ele muito tempo, cara, o quanto as crianças elas ensinam pra gente, até mesmo na questão de resiliência. Quantas vezes eles caem, levantam e vão andar de novo. Tá tentando subir numa coisa, cai, bom, mas eu quero de novo. Né? Eles vão até conseguir, eles querem explorar. Né? E a gente, enquanto adulto, enquanto com uma mentalidade, enquanto com um poder de decisão, a gente fica negligenciando fazer o que precisa ser feito. Né? Então, E por no isso... fundo a gente sabe o que precisa ser feito. Exatamente. O fato é esse, né? Eu falo, a gente não precisa de inimigo, a gente sabe o que precisa ser feito, mas muitas vezes a gente coloca as nossas desculpas em primeiro plano, né? Ou as culpas. Reclamar sempre é mais fácil. Né? Sempre é mais fácil. Terceirizar. Isso eu acho que é o que emperra, né? O processo evolutivo de qualquer pessoa, em qualquer, seja em relacionamento, seja na questão de saúde, seja na questão de empresa, Sim. né? De desenvolvimento. Desenvolvimento. Ô, Cláudia, você gostou do bate-papo? Demais a conta. Você quer fazer alguma consideração pro pessoal? Eu acho que é isso, né? Não desistir, mudar o pensamento, acreditar em si. Recentemente eu li um livro que é A Síndrome da Impostora.
né? Eu acho que é um livro bem interessante, porque às vezes as pessoas veem que você tem um certo sucesso, pensam assim, para você é diferente. Não. Cada um de nós, em algum momento, a gente se sente aquém, ou a gente se sente incapaz. Diz que Michelle Obama se sentia assim, né? Somos seres humanos, né? Nós somos seres humanos. Mas quando você não se conforma, né? Ou corta logo esse pensamento, não, peraí, eu não sou assim, eu vou fazer isso, eu sou assim. Você acredita em você. Se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Né? Então, assim, eu acho que a chave do sucesso é esse autoempoderamento, né? Você acreditar que você consegue. Acho que é isso. Ótimo, Já, show. já encaminhando para o fim, né? Qual que seria o grande insight mestre que você tirou desse nosso bate-papo hoje? O insight mestre, é isso, gente. É acreditar, né? Acreditar. Perfeito. Acreditar sempre em você. Acreditar sempre em você. Ótimo. E você, Dani? O meu eu até anotei aqui, autorresponsabilidade. Nós somos essa responsáveis direto pelo nosso fracasso, pelo nosso sucesso, né? O seu qual que é? Para mim, a frase que mexeu comigo e não tinha pensado nessas palavras, é que se você estiver respirando, dá tempo Pra para tudo. tudo. Isso Vou leva pra guardar tua isso vida. pra minha Leva vida. pra tua vida. Vou guardar isso para minha vida por muito tempo, né? E que vai ficar esse insight comigo. Às vezes eu atendo pessoas lá de 70 anos no consultório e eu brinco muito. Daí eu vou ensinar alguma coisa lá para referente à alimentação. Ah, mas eu já tenho 70 anos. Eu digo, você é nova. Você nem dá conta de aprender. Sim, Né? Ótimo. com certeza. Ô, Cláudia, e para quem não te conhece, quer conversar com você um pouco mais, saber um pouco mais sobre a Cláudia, como que faz? Qual que são suas redes sociais? O Instagram, né? Cláudia Kaderli, _Nutri. E o WhatsApp. Posso passar? Por favor. Coloca na legenda depois. Sim. 37 99149 4079. É isso aí, Cláudia. Eu quero te agradecer imensamente por ter aceitado o convite, ter, né, disponibilizado Eu fiquei muito feliz. um tempo da sua agenda corrida para estar aqui compartilhando, né, um pouco da sua história, que a gente falou que talvez não seja nem Nossa 1%, Senhora, né? tem muita história para contar, né? Mas muito obrigado mesmo. Ficamos muito felizes. Fiquei muito de você feliz, ter. muito feliz mesmo. E esse convite, nesse momento, ele me empoderou. Sabe, eu acho que por conta até mesmo dessa obra eu dei uma acomodada nisso que eu mais gosto, que é de buscar mais conhecimento, e ele me deu um gás. um gás. Que ótimo. Né? Muito Fico obrigado feliz. por ter Obrigada, Lucas. incentivado Prazerzão. vários empreendedores. Eu que agradeço. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Essa foi a Cláudia Kaderli, né? E esse foi mais um Insight Mestre. Aproveitando aqui para pedir para vocês, né? Curtirem esse vídeo, se inscreverem no nosso canal, compartilhar com os amigos de vocês, para eles também se inspirarem nas histórias, né? Da Cláudia que ela contou aqui e um pouquinho desse nosso bate-papo. Tá bom? Então esse foi mais um Insight Mestre. E caso você tenha algum empreendedor ou empreendedora que você gostaria de ver sentado aqui conosco, deixe aqui nos comentários ou nos envie, né, no direct, nas nossas redes sociais, para que possamos convidá-los. É isso aí. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.